Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo diferente. É um vídeo sobre banho de ervas, tá? Os banhos de ervas, eles são banhos energéticos, protetores, espirituais. Eles têm banho abre caminho, quebra demanda, banho prosperidade, e aí vai. Banho pro amor, banho pra paixão, pra o que você quiser tem banho. Porque existe ervas para tudo isso. Então, como funciona isso? Além do nosso corpo, o nosso corpo ele não acaba na nossa pele. Existe aí o nosso campo energético que vai além da nossa pele, né? Existe a nossa aura. Aí a gente precisa tratar disso, igual a gente trata da nossa saúde física, né? Com a nossa alimentação, a gente toma nosso banho normal, né? A gente tem que se limpar, porque a gente também fica doente se a gente não se limpar, não tomar banho regular, não cuidar da nossa saúde, não cortar as unhas, né? Não limpar a orelha. Então, isso tudo é um cuidado que a gente tem com o nosso corpo físico. Só que muita gente, mas muita gente ainda acha que a gente não precisa cuidar do nosso corpo energético, do que vai além da nossa pele. A gente precisa muito cuidar disso. Mônica, eu não acredito nisso. Só lamento por você, né? Mas em uma simples explicação aqui, por que, se isso não existe, o porquê que desde os primórdios, né, desde quando aí a gente não tem nem escrita, se fala, né, em todas as tradições, em todas as religiões, existe aí esse despertar para o nosso cuidado com algo maior do que o nosso corpo, né? Então, existe esse despertar aí em todas as religiões, né? Algumas tratam de uma maneira só espiritual, outras tratam dessa maneira mais energética, falam da aura, e cada um segue aí o seu caminho. Isso não importa, não importa qual a tradição que você segue, qual a religião que você tem. O que importa, o que a gente fala aqui, vai falar aqui, é sobre essa questão desse cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo energético. Por isso eu vim aqui para falar dos banhos de ervas, tá? Porque eu sou apaixonada por banhos de ervas, por esse cuidado com a nossa aura, cuidado com o nosso campo energético. Eu acho, gente, que desde quando eu me entendo por gente, né, eu cuido disso. Por mais que hoje em dia eu siga uma religião que cuida disso, quando eu era católica, que era ali que era da minha família, eu já cuidava disso. Mesmo quando eu era muito pequena, sem entender nada, eu já cuidava disso, né? Das simples maneiras que eu tinha ali o entendimento, que eu tinha o conhecimento, eu já cuidava do meu campo energético. Sei lá, nasci com isso, né? Então, é uma outra parte aí da minha vida. Mas voltando aí a falar sobre o nosso campo energético, que a gente precisa tratar dele, a gente precisa cuidar dele, né? E a gente precisa ter o cuidado ali com a nossa aura, né? Com esse campo todo que vai além ali do nosso corpo, né? Porque existem energias negativas, parasitas energéticos, larvas astrais, cada um dá um nome para isso. Então, isso existe, né? Infelizmente, existe. Mônica, não acredito nisso, porque o nosso maior, o nosso Deus,
ele não ia deixar que isso existisse aqui para prejudicar a gente. Gente, muita coisa acontece que ele não quer, né? Você acha que Deus quer que um filho dele mate outro filho dele, né? Que isso acontece todos os dias, infelizmente. Não, ele não quer, mas isso acontece. Então, existem esses seres, essas energias, tá? Não é gente, não é só o espírito de uma pessoa que morreu que pode estar ali. São esses seres energéticos aí que eu tô falando, uma outra gama, desculpa, é uma outra gama aí de energias negativas, tá? Eles são seres que eles não têm consciência, né? Eles não têm aí uma forma física, e só que eles vivem disso. Eles precisam da nossa energia para isso, tá? Então, como isso tudo se instala em você, né? Como isso tudo surge em você. Isso tudo surge com os sentimentos, com os pensamentos, com a raiva, com a inveja, com a tristeza, com a culpa, com o consumo excessivo de álcool, de drogas e de outros vícios. E isso enfraquece o nosso campo energético. O banho, né? O banho energético, o banho de ervas, ele serve para você fortalecer esse seu campo e não deixar que essas energias ficam ali, se instale em você, tá? Por quê? O que isso vai te causar? Isso tudo traz para você o desânimo, o cansaço, né? Perda de foco, traz a ansiedade, a insônia, ou traz o dormir demais. E isso gera tristeza por tudo, né? E isso só vai alimentando esses seres de energias baixas que querem ficar ali instaladas em você. E são coisas que a gente não consegue evitar, porque a gente é ser humano, né? A gente não consegue evitar. Às vezes a gente não consegue evitar uma tristeza. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu perdi a minha irmã há pouco tempo, e isso gerou em mim um desgaste energético muito grande, porque era uma pessoa nova, a gente não estava esperando, ninguém espera, né, que ninguém vai morrer, mas ela era nova, então a gente sempre espera a recuperação. Só que eu não posso ficar alimentando a tristeza, porque esses seres querem isso mesmo de mim. Eles querem que eu alimente isso para eles cada vez mais ficarem se instalando na minha aura e isso gerar buracos para que eu fique doente. E eu fiquei doente. Tô ruim aí já tem quase um mês que eu tô ruim, que eu não consigo me recuperar, né? Agora eu estou melhor, graças a Deus. E a todos os meus cuidados, mas assim, isso vai gerando uma doença. Então, se você vai deixando, isso gera uma doença grave, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar de todo esse campo energético. E aí, não falando aí, sabe, de uma doença só aí respiratória, que foi aonde me atacou, todas essas energias negativas, todo esse acúmulo de energia, todo esse desgaste energético que eu tive aí com toda essa situação, isso pode gerar um problema mental, isso pode gerar uma ansiedade, uma depressão, né, que são problemas bem graves e que depois o tratamento é um outro processo bem cheio de transtornos, né, gente? Cheio de medicamentos. Então, não deixe que isso aconteça
né, na sua vida, na vida de quem você ama. Então, ensine para a pessoa, tente passar isso, né, de alguma maneira, da maneira que a pessoa acredite, porque também se a pessoa não acreditar, não quiser, é bem difícil, né, gente? E sabe, se você acorda, né, cansado, você dormiu à noite, você acorda cansado, isso já é um sinal de que tem energias ali querendo te fazer mal. Então não deixe isso virar uma coisa imensa. Tente tratar desde o começo. E se isso já está uma coisa imensa, você tem como tratar sim, tá? De diversas formas. Minuto. E aí, você precisa tratar isso. O nosso campo energético, gente, ele é um campo de batalha espiritual o tempo inteiro, né? É assunto aí para muitos vídeos, mas tem aí um campo de batalha que a gente não enxerga, mas a gente sente, né? Muita gente sente, e as pessoas sentem de várias maneiras, né? Sente no cansaço, sente que não está bem, sente alguma energia, sente uma tristeza de repente. Então, tudo isso é tratável, né? E a gente mesmo que consegue tratar isso. Então, você tem que ir em busca do que você realmente acredita para você poder tratar isso em você. Aí falando, né, dos banhos, né, assim, não deixe, gente, que isso domine a sua mente, né, porque essas energias, elas influenciam os seus pensamentos, influenciam a sua mente, né, gerando isso aí futuramente, uma doença física. Não é que ninguém nunca vai morrer não, gente, tá? Um dia todos nós vamos embora, mas a gente precisa cuidar da gente enquanto a gente está aqui. Enquanto estamos aqui, precisamos viver bem. E aí, falando dos banhos de ervas, pra gente poder fazer essa blindagem aí, eu separei alguns aqui que tratam muito disso, né? Que é o banho de eucalipto, o de arruda, que muita gente conhece, né? Pra tudo, não sei se dá pra ver aí por causa da luz, mas é arruda, tá, gente? E o de manjericão também. E, gente, é simples, tá? Não precisa ficar macerando erva, isso aí é coisa de religião. Para você tratar o seu campo energético, ele é sutil, ele é bem diferente. Então, um ato simples que você tem, você já está cuidando disso, tá? Você ferve a água e você coloca a erva lá na intenção. Não esquece de intencionar a erva para aquilo que você está querendo fazer, tá? Para sua proteção, para sua limpeza, e se você já sente instalado aí alguma larva astral em você. Se você também consegue, né? Existem várias maneiras, tá, gente? Não é só o banho, não, porque tem muita gente que não acredita em banho. E existe várias maneiras de você cuidar disso. Então, se você tem aí a possibilidade de ir frequentemente à natureza, a um campo, à praia, a uma montanha, a um rio, a uma cachoeira, você também trata isso. A frequência aí no que você acredita de religião também ajuda você a tratar disso. Até as penas ajuda você a limpar, porque isso é da natureza, né? Um bicho, ele é totalmente aí com uma consciência diferente da gente, então isso vem de um animal, ele trata também, ele limpa. Os incensos, os sinos também, porque limpa o ambiente, limpando o ambiente, limpa você também que está ali dentro de um lugar. Óleos essenciais também são ótimos para isso. Os florais, que são aquelas gotinhas que a gente toma, também ajuda
muito, porque ajuda na nossa mente, ajuda na nossa consciência, ajuda a expandir esse conhecimento e a gente ter a percepção de tudo que está acontecendo no nosso campo energético. A meditação, ela é ótima para isso. As suas orações são muito boas, né, para você tratar o seu campo energético. Quem gosta de reiki, que eu tô passando reiki aí uma vez por semana, a distância também resolve muito. Então é só entrar lá no Instagram e pedir que eu mando. A música, né, as vibrações de música, elas também são muito boas para espantar essas larvas astrais, para tirar, para excluir aí do seu campo áurico. A dança, quem faz dança também é muito, muito bom para você fazer essa limpeza energética. Os cristais, né, são maravilhosos, eu amo cristais, eu tenho um monte. Eu vivo cercada de cristais, né? Eu sempre estou com uma pulseira, com um colar, algo de cristal, porque eu gosto muito, e isso me ajuda muito. E isso ajuda a tirar todas essas energias negativas, essas larvas, esses parasitas astrais que nos prejudicam muito, gente, prejudica muito, acredite. E faça o que você acreditar, faça o que é bom para você. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você, né? Então tem várias maneiras de você cuidar disso, independente aí da sua crença, né, da sua religião. Faça o que é bom para você, né? Você fazendo essa limpeza, você às vezes está te livrando aí de uma doença, tá te livrando de uma atitude que você não tomaria e às vezes você tá tomando por influências dessas larvas astrais aí que ficam em você. Um beijo, espero que tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco comprido, mas não tinha outra maneira que desse para eu passar isso aí, porque é um assunto bem longo e bem extenso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.